Se alguém aí gosta muito de seriados, né, assistir séries, vai lembrar de uma série chamada Under the Dome, tudo dentro do dome, debaixo do dome. É uma série interessante, distópica, que mostra que uma tecnologia controla uma cidade. Eu não vou dar spoiler, mas controla totalmente a população de uma cidade, através de um domo que prende as pessoas ali. E o modo de vida tem que ser ressignificado por causa daquele dom, mais ou menos assim. Ou se você gosta muito de games, vai lembrar de um game. Eu não sou muito do mundo dos games, não, tá? Mas eu sei que existe um game chamado Prison City, né? Cidade Prisão. Interessante, né? E muitos outros filmes que eu poderia conversar com você que serviram como programação preditiva para o que eu vou falar agora. Os que achavam que a história do The Great Reset era mais uma forçação de barra de uma elite que quer controlar o mundo, né, ressignificar o dinheiro com esse BDCs, né, suas moedas digitais dos bancos centrais, controlar a vida das pessoas, etc. Mas agora, parece-me que eles deram mais um passo adiante na tal da cidade de 15 minutos, né? O novo conceito urbanístico de cidade de 15 minutos. Na verdade, esse é um nome que foi cunhado por um cientista, se eu não me engano foi em 2016, e 2020 começou a ser utilizado. 2020. O que aconteceu em 2020? A crise, né? A crise do bichinho lá que veio do dragão do Oriente. Esse bichinho aí, enfim, bagunçou a vida de todo mundo, dizimou muita gente. Em 2020 teve um pico de buscas por esse conceito, cidade de 15 minutos. Por quê? Em 2020, o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, o líder do Fórum Econômico Mundial, o então príncipe Charles, que hoje é rei Charles III, e outras pessoas, como o tio Bill, né, o cara lá da janelinha, e muitos outros, começaram a expor as ideias que antes eles já falavam, mas esporadicamente, em um TED, em um fórum de Davos, uma reunião da elite aqui e ali. Eles começaram, então, a formalizar e apresentar, inclusive, um livro, né? CVD. O CVD foi a oportunidade ideal para o The Great Reset, para o grande reset do mundo. Então, é um mundo melhor, aproveitando, então, a oportunidade criada pelo CVD, os bloqueios, o confinamento, né? A fragilização emocional, psicológica, a espera de uma solução, de um solucionador, né? De uma substância, beleza? Alguém que oferecesse uma solução para o mundo caótico 2020. E aí eles fortaleceram a ideia do grande reset, criando então esse livro e publicando. Mas o reset não é somente mudança no sistema financeiro. Eles têm a ideia de que o mundo será melhor com bloqueios climáticos. Anote isso daí. Por quê? Eles já vêm falando com muita frequência sobre o crédito de carbono. O cidadão, ele precisa ser beneficiado à medida que ele consuma pouco carbono, ou seja, ele consuma poucos produtos, que na fabricação desses produtos se emitiu pouco carbono. Ou seja, se ele comer proteína sintética ao invés de proteína animal, porque tem um pum da vaca, né? Que o pum da vaca é o grande problema do aquecimento global. Vocês estão vendo, inclusive, um conflito, né, com o setor agropecuário da Holanda, vários países da Europa, porque eles estão forçando o mundo para o grande reset. E aí o que nós estamos vendo? Um mundo, né, controlado, beneficiando os bons cidadãos, bonificando os cidadãos exemplares, não só os cidadãos, mas as empresas, os governos, né, com os NGFS, né, que é uma forma de financiamento para o Banco Central, financiamento dos governos, que possuem uma economia verde. Vocês conseguem ver essas políticas no COP26, COP27, todos os COPs, e nas resoluções, inclusive, das Nações Unidas, na ONU 30, da Agenda 30 das Nações Unidas. Então, eles estão forçando a barra para evitar o aquecimento global, né? Mas o interessante, toda vez que falam do aquecimento, cidades inteiras congelam, como aconteceu nos Estados Unidos na semana passada. Interessante, né? Falavam no início dos anos 2000 que as calotas polares iam desaparecer, os oceanos iam subir, engolir as cidades costeiras, litorâneas. Aconteceu? Não. Mas saibam que há uma agenda econômica.
E aqui, primordialmente, nós estamos falando da agenda do grande reset, que não é só econômica, ela é cultural, ela é ideológica, ela é econômica também, mas ela é política. E agora, eles estão falando o que em 2020 teve um pico de pesquisas, agora o Fórum Econômico Mundial publicou recentemente esse conceito da cidade 15 minutos. Cidade de 15 minutos, como vocês podem ver aqui no próprio site do Fórum Econômico Mundial. A surpreendente viscosidade da cidade de 15 minutos. 15 de março de 2022. Quer dizer, o reset está acontecendo, as pessoas não estão entendendo ainda. Na verdade, isso aqui é uma ideia daquele domo, Under the Dome, o domo que prende ali a cidade, e os cidadãos são obrigados, né, entre aspas, a fazer tudo num raio que demanda 15 minutos de deslocamento, onde o governo proíbe o fluxo de carros, de motos, qualquer coisa que emita combustível fóssil. E os passeios são limitados a 15 minutos na borda da cidade. É o governo ditando a regra do que você deve ou não deve fazer, do que você pode ou não pode fazer. Lembrem-se que a ideia do bloqueio climático já é uma realidade, ou seja, cidades que poluem tanto que você precisa criar um bloqueio, confinar as pessoas em determinado período de tempo, espaço de tempo, lacuna de tempo, para poder baixar ali, né, os poluentes, né, as partículas em suspensão, para se tornar adequado, então, às pessoas, o livre fluxo. Né? Na Índia, se eu não me engano, em Delhi, no ano retrasado, teve algo semelhante a isso, por causa da alta taxa de poluição, né, baixo índice pluviométrico, quer dizer, não chove, muita partícula em suspensão. Delhi promoveu uma espécie de bloqueio climático temporário. Então, vocês veem isso também, mas é muito especulativo com relação a Pequim. Mas o interessante é que aqui é a tática clara, né, a tática muito clara do Fórum Econômico Mundial em ditar a regra do jogo, né, os tais bloqueios climáticos. Tem como exemplo, eles vão usar como exemplo, vou mostrar o vídeo, peraí. Eles vão usar como exemplo algumas cidades. E a priori começarão por Melbourne, na Austrália, e Paris, na França, né? Claro. E aí as pessoas ficam restritas a passeios específicos de 15 minutos. Pois é a realidade, né? Eu preciso falar isso aqui para vocês, para mostrar essa realidade. Deixa eu colocar um videozinho aqui para vocês do conceito de 15 minutos. Dá uma olhada aqui como, né, olha, o pico aqui de buscas em 2020. O videozinho aqui do Fórum Econômico Mundial sobre a tal cidade de 15 minutos. Dá uma olhada aí. É a prisão maravilhosa. É o governo ditando a regra da vida, do fluxo de pessoas, etc. Olha aí. Paris pode se tornar a cidade de 15 minutos. Você pode fazer qualquer coisa no raio de 15 minutos. A intenção é diminuir o uso de CO2, de queima de CO2. Tudo pode ser feito de bicicleta ali, tá? Num passeio de bicicleta. A intenção é sempre muito purpurinada, né? Tem sempre a propaganda, né? A propaganda é sempre muito purpurinada, muito bonita. Interessante, né? Vai continuar aqui o videozinho deles. Vou só dar uma pausa, só para você tomar conhecimento de que o vídeo, eles fizeram um vídeo, a peça de propaganda é muito bonita. Essa aqui é como se fosse uma charge, mostrando a sua casa e tudo de 15 minutos. Você fica ali, confinado, né? Você resolve tudo, fica confinado. Não sai. É mais ou menos criar ali os bolsões, né? As células. É como se fosse o domo. Fica ali, aqui, e eles... O interessante é que, por mais que isso seja, de certo modo, bom, né, porque que um microclima, né, de facilitação e de uma certa agradabilidade, mas se você prestar atenção nos planos desses caras que compram fazendas e mais fazendas, desses caras que o intuito final é controlar as pessoas, bom, você pensa assim, cara, é mais uma vez o governo ditando a regra do jogo. Não é o governo, é aqueles que estão acima dos governos, que mandam nos governos, que mandam nos bancos centrais, que mandam no mundo,
criando um modelo distópico de vida completamente controlado. Então, quais são as pessoas que podem viver ali e quem não pode viver ali? Que pode circular ali e que não pode circular ali. O bom cidadão que vive ali e o que não vive ali. Isso é uma estratégia deles do futuro, que você não vai ter nada, mas ainda assim você vai ser feliz. Você vai ser controlado, mas ainda assim você vai ser feliz. O dinheiro é completamente digital, não está na sua mão, ele é um número que pode ser deletado facilmente, mas ainda assim você vai ser feliz. Né? É muito interessante vocês pesquisarem mais sobre isso. Tem outras terminologias que se agregam a esse conceito, mas eu não vou explorar aqui. Já foram faladas, são faladas até em arquitetura, mas eu não vou trabalhar aqui. Estou falando especificamente sobre a tal cidade de 15 minutos do Fórum Econômico Mundial. Interessante, não? Ou bem distópico. Você deve estar lembrando de muitos filmes e seriados aí na sua cabeça. Bom, eu vou parar por aqui, volto depois para conversar com vocês a estimativa deles aqui em 2024, esse conceito já começa a ser empregado, né? Estabelecido em vários lugares. Citaram ali Melbourne, citaram Paris. Será mesmo Paris, naquele caos ali? Hein? Olha o que os curdos fizeram agora, alguns muçulmanos fizeram agora. Interessante, né, senhoras e senhores? Não, mas eles estão aí, espalhando o conceito, mostrando a ideia e vão avançando aqui, avançando ali, avançando aqui, avançando ali. Né? A questão é banir o combustível fóssil. Para colocar os carros elétricos, mas os carros elétricos precisam de eletricidade. Essa eletricidade vem de onde? Olha a crise energética. A questão é inflacionar tudo e controlar. Vou parar por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.